Quanto mais fundo nós mergulharmos no oceano do Espírito Santo, mais vamos conhecê-lo. 2 Coríntios capítulo 4. Vamos pedir a direção? Senhor Jesus, nos mostra e revela-nos o que o Senhor tem aqui para cada um de nós que meditamos na Tua palavra. Nos dá o entendimento dela. Em nome do Senhor Jesus. Amém. No versículo 1 diz: Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. E o Bispo Macedo diz o seguinte: não andando com astúcia. As religiões pagãs eram manipuladoras de massas, de forma que seus ministros usavam truques e artifícios para ludibriar as pessoas. Essa também era uma prática corrente no comércio, onde muitos produtos eram modificados ou falsificados para se alcançar mais lucro. Embora na obra do Senhor isso seja abominável, havia falsos mestres infiltrados que traziam consigo a mesma sutileza e esperteza do mundo para pregar o Evangelho. Paulo rejeita enfaticamente esse comportamento e chama tais homens de adulteradores da palavra. Aqueles, porém, que de fato nasceram de Deus, prezam pela integridade, sinceridade, fidelidade a Ele. Estes servos não buscam popularidade nem usam o Evangelho para conseguir vantagens pessoais. Pelo contrário, são capazes de enfrentar as piores dificuldades, mas se recusam a fraudar e a enganar o povo usando o nome de Deus. E por incrível que pareça, a religião oficial no mundo, ela foi imposta. Ninguém escolheu ser o que era, Eu também já fui muito tempo dessa denominação. E foi imposto, Naturalmente a pessoa nasce e já é daquela religião. Porque desde a antiguidade, quem não era dessa religião, então era um herege. E ser herege era punido com morte. Então, naturalmente as pessoas têm esse pensamento. Eu sou isso, vou morrer sendo isso. Mas aqui Paulo também está falando que naquele tempo haviam pessoas que se aproveitavam dessa fé, As pessoas se aproveitam da fé dos outros para tirar vantagens. No 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E o Bispo Macedo nos ensina assim: o Deus desse século é Satanás, que domina a mente da maioria das pessoas. Ele não controla o universo, pois somente Deus é soberano sobre a sua criação. Porém, o diabo trabalha incansavelmente para arregimentar o ser humano com suas ideias, a fim de provocar ainda mais sofrimento neste mundo. Aqueles que cedem aos seus enganos e às suas tentações passam a viver sob o seu cetro, domínio cruel e influência. Eles também passarão a fazer as obras que agradam ao mal, como matar, adulterar, mentir, odiar, roubar, cobiçar, fraudar e outras malignidades que trazem causa à população. A escuridão das trevas provoca cegueira e aprisionamento, mas a luz do Evangelho faz com que o homem enxergue a verdade e se liberte. A palavra de Deus expõe ao ser humano as intenções e aos planos malignos, portanto, ela faz com que a máscara do diabo caia. Por esse motivo, ele odeia não apenas as Escrituras, mas também quem as prega com sinceridade. A prática da palavra de Deus é a maior prova de que a pessoa foi liberta em todos os aspectos da sua vida. Por isso, não há uma arma mais potente capaz de vencer todo o mal que as Escrituras. Por isso que quando você começa a se entregar à palavra de Deus, você passa a conhecer a verdade e rejeitar aquela vida de mentira. Logo, os pensamentos que vêm do mal são anulados, são arrancados. E aí a pessoa se liberta. E quando há uma verdadeira libertação, então Deus leva ela a uma conversão, regeneração e batismo com o Espírito Santo. Esse batismo no Espírito Santo
é fundida a mente de Deus com a mente da pessoa. Então, ela passa a pensar como Deus pensa. Por isso que o século que nós estamos, por exemplo, está cada vez perdido. Você vê pessoas e as ideias do mal sendo cada vez mais implantada na cabeça dos jovens, dos mais pequenos. Por quê? O diabo sabe aonde atacar. Então, ele vem criando determinados pensamentos de liberdade com respeito à influência a respeito do sexo, a influência a respeito das pornografias. Enfim, ele vem tentando implantar a ideia dele e convencendo as pessoas a aceitarem naturalmente aquelas ideias dele. Então, ele vem trabalhando a mente, principalmente dos mais novos até os mais velhos, e fazendo com que essas pessoas se tornem avessa à palavra de Deus. Elas não vão suportar a sã doutrina. Elas vão olhar para a palavra de Deus e achar que isso aqui é antiquado, que já não serve mais, que o mundo se modernizou e que a palavra de Deus deveria ser modernizada também. Por isso que a gente não podemos nos conformar com esse mundo. E aí, continuando no 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. Veja que profundidade todos esses 2 versículos, né? Tanto da luz, essa luz resplandece sobre nós. Se nós andávamos em trevas, por exemplo, quantas pessoas estão vivendo enganadas nas suas religiões, achando que suas almas estão salvas, mas na verdade elas andam em trevas. Mas nós temos sido revelado esse poder através da palavra do Senhor Jesus. E quando ele chama de vasos de barro, ele comparou com a coisa mais simples da altura, né? Que era um vaso feito de argila, até nos dias de hoje, são super baratos, você compra em qualquer lugar um vaso de barro, porque ele não tem valor econômico. Mas ele usa esse exemplo para mostrar que nós que somos seres humanos tão cheios de falhas, tão cheios de defeitos, nós somos comparados a isso aí, um vaso de barro, mas carregamos dentro de nós, quando recebemos o Espírito Santo, nós carregamos o maior tesouro que existe da humanidade, que é possuir o Espírito de Cristo. Que maravilhoso. No 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Quer dizer, esse Espírito Santo em nós, apesar de nós sermos fracos, né? Veja que o que o vírus é capaz de fazer com as pessoas, né? Mexe completamente com o sistema da pessoa. Se a pessoa não tiver uma boa imunidade, ela é capaz de ficar com sérios problemas e sequelas para o futuro. Então nós somos um vaso de barro, precisamos de manutenção. Mas esse Espírito Santo em nós, olha o que ele nos torna. Atribulados, mas não angustiados. Quer dizer, podemos passar por várias e diversas tribulações, mas no meio delas somos consolados, perplexos. Cada coisa que acontece que a gente fica perplexo, mas isso não nos faz ficarmos desanimados. Perseguidos. Quantas vezes não somos perseguidos, humilhados, caluniados, mas não somos desamparados, porque Deus é nosso amparo. Abatidos, mas não destruídos. Aí o Bispo Macedo diz assim: atribulados, mas não angustiados. Em qualquer fase da vida e em qualquer lugar, o Filho de Deus vive lutas. Paulo disse que sofreu severamente em tudo, ou seja, de todos os lados lhe sobrevieram tribulações. Contudo, nenhuma perseguição conseguiu deter o apóstolo ou fazê-lo desistir da sua missão. Ele foi pressionado, injustiçado, maltratado, abandonado, mas em todos os momentos foi sustentado e protegido pelo Senhor. Nenhuma pessoa encontrará facilidades para servir ao Altíssimo. Todavia, se o seu desejo é firme e sincero,
As tribulações não conseguirão destruir a sua fé e o seu propósito. E aí, continuando no 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Quer dizer, nós estamos constantemente morrendo, a cada dia, né? Para que as nossas vontades não prevaleçam, mas que a vontade do Senhor Jesus prevaleça em nós. No 11. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Eu vejo esse versículo tão importante, né, nos dias de hoje. A gente encontra tantas pessoas querendo fazer suas próprias vontades e abandonando querer fazer a vontade de Deus. Felizmente, olha o comentário do bispo. Em nós opera a morte, mas em vós a vida. Isso significa o constante sacrifício do servo de Deus para levar o evangelho. Enquanto Paulo levava a salvação, seus inimigos intentavam matá-lo frequentemente. Deus preservava a sua vida, mas não o livrava das pressões e dos perigos de morte. Aqueles que desejam fazer a vontade de Deus e lutar pela salvação das pessoas devem estar prontos para viver a dor da renúncia e das perseguições continuamente. E aí, continuando no 12, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então, essa é a esperança daqueles que buscam a salvação todos os dias, sacrificam suas vontades, tomam sua cruz e seguem após o Senhor Jesus. E aí ele continua dizendo agora no 13, né? E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, cri, por isso falei, nós cremos também por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E o Bispo Macedo escreve nesse versículo: o homem exterior se refere ao corpo do ser humano que se deteriora gradativamente pelo processo natural de envelhecimento. Submetido às lutas, Paulo sentia que lentamente suas forças físicas eram consumidas pelas aflições. Em contrapartida, seu interior se renovava cada dia mais forte. Isto é, o apóstolo não desfalecia, pois seu espírito se renovava com a presença divina. Por isso, ele se conduzia com mais intrepidez, fé, sabedoria e coragem. Seu corpo decaía em força e caminhava para a sepultura, mas sua alma se fortalecia cada vez mais em direção ao céu. Por isso, quando a gente entende, né, que o nosso corpo ele tem limites, limitações, e nós podemos ficar fracos ou nos sentirmos doentes, enfim, nós entendemos, o nosso corpo ele pode até se deteriorar, mas o homem interior que há em nós, ele tem que ter saúde. Da onde vem a saúde dele? Da palavra. Aí continuando no 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Então, quer dizer, ele vê que tudo aquilo que ele estava vivendo à volta dele, né, os problemas, era uma leve e momentânea tribulação. De fato, momentos bons, eles estão presentes por um tempo, depois passam. Momentos maus estão presentes por um tempo, depois passam. Então, aquilo que há na glória, na eternidade com Deus, é muito superior. Então, vale a pena qualquer sacrifício, qualquer renúncia em favor daquilo que nos espera na eternidade. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E aí o Bispo Macedo ele termina dizendo assim: as que se não veem são eternas,
A visão de uma pessoa sobre a vida determina a sua concepção acerca dos fatos e a sua reação. Aqueles que não têm olhos espirituais consideram as honras, os prazeres e as riquezas terrenas como aquilo que há de mais valioso. Já os salvos consideram a vida eterna como a sua maior prioridade. Para isso, são capazes de renunciar o que for preciso e ainda consideram passageiras e leves as tristezas e as dores do presente, assim como Paulo considerava. Só vê as maravilhas invisíveis e eternas a pessoa que de fato nasceu de Deus. Ela sabe que as alegrias do céu serão infinitas, ininterruptas e superiores ao que a nossa limitada mente pode imaginar ou supor. E graças a Deus. Queria ler aqui esse comentário também do 17. Peso eterno de glória. Essas palavras nunca poderão ser entendidas na sua totalidade. Somente no céu os justos irão compreender a profundidade delas de fato. As aflições que o Altíssimo nos permite passar durante apenas o breve tempo da nossa existência neste mundo, contrastando assim com a recompensa da sua presença, que será desfrutada na eternidade. Além disso, o que o Senhor nos oferece não é apenas glória, mas peso eterno de glória, que significa que, enquanto a tribulação é leve, a honra divina é rica, sólida, é abundante. Enquanto muitos consideram qualquer probleminha penoso demais, o apóstolo Paulo definiu suas lutas como leve e momentânea tribulação, referindo-se ao que vinha passando durante anos como privações, abandono, desprezo, traições, cansaço, apedrejamento e outros perigos de morte. Aqueles que têm seus olhos na vida eterna nunca abandonarão sua fé, nem trocarão sua recompensa celestial quando passarem por dificuldades e dissabores nessa vida. Por isso, é grandiosíssimo aquele que recebe a salvação, aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus, ele passa a entender o que significa, o que espera por ele na eternidade com Deus. Reflita ainda mais nessas palavras. Se você gostou do que nós lemos aqui hoje, então partilhe esse vídeo, mande para outras pessoas. Deus abençoe e ilumine você.